É, era pra esse vídeo ter saído hoje, cedo, só que rolou uns imprevistos e imprevistos quer dizer que sexta-feira era pra eu ter terminado o vídeo pra renderizar ele pra sábado e domingo, renderizar ele sábado, pra sábado eu terminar ele e postar ele no domingo cedo. Só que aí tem um pequeno detalhe que eu não levei em consideração. Sexta-feira de noite tava dando uma chuva do caralho, mas só que isso não foi o problema. E sim foi os arquivos que corromperam. De 150 imagens, corrompeu 150 imagens, sobrou 68. E dessas 68 não tinha como eu utilizar porra nenhuma. Só acho que eu tinha um backup antigo, que era o backup que estava em 98. Aí eu peguei esse 98, fui fazendo até as 150 imagens e eu consegui terminar. Aí eu pus para renderizar. Demorou exatamente 5 horas e 32 minutos. Véi, 5 horas. Eu terminei isso, foi 9 e pouco da noite. Então eu tava, tipo, dormindo com o meu computador ligado, fazendo uma barulheira, parecendo que eu tava ligando um helicóptero de combate aqui no meu quarto, com as luzes, porque meu computador tem LED, e eu tive que tampar e, tipo, a mesa toda pra eu conseguir dormir, e colocar o despertador, tipo, de 2 em 2 horas só pra eu poder ver, tipo, ah, mano, você terminou, já desligo ele aqui, deixa descansar, porque amanhã eu termino de arrumar. Aí fui arrumar hoje cedo, deu certo os downloads e tudo, mas eu ainda tive que arrumar uns detalhezinhos, erros, tudo. É agora que eu tô arrumando. É agora tipo 8h50. Então, espero que vocês curtam o vídeo, tudo. E no final eu vou dar uma palavrinha com vocês. E por acaso, se vocês quiserem, vocês concordam lá, mas assistam até o final. Ou se vocês não quiserem, fica tranquilo que, sei lá, mano, não tô sabendo nem mais o que eu tô falando. Não tô conseguindo pensar em mais porra nenhuma. Há 1900 anos atrás, foi descoberta uma ilha bem no centro do mar. Mas lá existia algo diferente. Um grande poço com um diâmetro de 1 quilômetro e a sua profundidade totalmente desconhecida. E não sendo possível ver o fundo com nenhum tipo de equipamento por causa de um campo de força que existia nele. Atualmente se chama Orte, a cidade do abismo. E uma das profissões mais importantes dessa cidade são os exploradores do abismo, que descem para lá para descobrir o que tem no fundo dele. E eu vou ser a primeira a descobrir esse segredo. Tá bom, Rico, toda vez você fala isso. O Nato e o Shig começam a zoar a Rico, pois ela tem uma bússola extra que não sabe como que funciona. Até que todos são chamados para irem fazer as entregas das cartas. A Rico vai junto com o Kiwi, que é uma criança bem novinha, e leva ele até uma casa. E é aí que nós vemos nossas primeiras criaturas, que são os bicos de martelo, que estavam lá alimentando seus filhotes até que ele rolou um ataque surpresa de um Sawakatari, uma criatura raramente vista nessa região. A Rico fica lá toda animada torcendo para os bicos de martelo até que é chamada para Laf, que é a dona de uma loja pequena, casada com Rablog, um apito preto. Mais pra frente eu explico como funcionam esses apitos. A Rico está indo lá quase todos os dias para visitar a Laf, já que o Rablo está fazendo uma exploração. Ela recebeu uma carta dele falando que estava chegando na Floresta Invertida, e a Rico já fica toda animada e explica que a Floresta Invertida é um lugar incrível. Ela fica toda incrédula, sabe como que ela tá sabendo disso tudo, e a Rico vai lá e fala: "Eu quero me tornar um apito branco afinal, por isso eu tenho que saber dessas coisas." A Laf começa a pensar de que se vale a pena ser um apito branco, pois o seu marido também quer ser. Mas os apitos brancos, eles... Ela é interrompida, pois chega um cliente, sendo o Shig, que estava procurando a Rico, pois os apitos azuis e os vermelhos estavam saindo para uma exploração. E acha que vai ter um discurso. A Rico vai se despedindo da Laf e vai buscar o Kiwi de cavalinho, levando ele para o orfanato onde eles moram. Eles vão conversando, pois amanhã eles vão mais fundo no abismo, pois eles são exploradores aprendizes, que são os apitos vermelhos. Quando eles chegam no orfanato, o Jirou, que é um apito roxo, começa a explicar como que vai funcionar as expedições para os novatos, até que a diretora começa a falar com os alunos e joga um verde na Rico porque os artefatos são pertencentes ao orfanato, para pagar os custos e que a próxima pessoa que guardar esses artefatos para si, o próximo castigo não vai ser só ser pendurado nu. A Rico fica toda cagada de medo porque ela achava que ela sabia da bússola estrela, mas não se passou de um blefe.
Ela começa a ficar envergonhada por causa da punição que ela levou e o Nato fala que ela ficou chorando o dia inteiro e ele ficou preocupado porque onde ela ficava era fechado e que o Nato tinha visto ela naquela situação e ambos começam a brigar até que eles veem as suas profundidades no abismo e ela já vê que ela está na mesma profundidade e já cortamos para ela indo conversar com o líder. Ela se abaixa, pedindo para o líder descer ela mais no abismo. O Jirou pede ela para levantar a cabeça e toma uma pancada na cabeça. E fala que o seu trabalho é explorar o abismo. E por isso que ela faz xixi na cama. Ela não consegue fazer nada a 400 metros. E a Rico usa sua carta na manga. Ela fala que quer ser um apito branco para poder encontrar sua mãe. Jirou fica lá um pouco abalado com isso e dá uma quest para Rico. Se ela trazer um artefato mais valioso que os outros apetos vermelhos, ela vai descer ainda mais fundo no abismo e a Rico já vai correndo para o seu quarto preparar todos os equipamentos que ela vai precisar para ir no outro dia. E quando ela começa a guardar os seus itens, ela começa a devagar pensando na sua mãe que nunca viu ou escutou. E que ela vai ser uma ótima exploradora e fazer grandes descobertas que nem ela. E ela começa a se apagar no sono. A Rico acorda toda animada, se arruma e já vai para a exploração. E acompanhada com o Nato, e ela ainda com raiva por causa que ele ter visto ela na punição e fala que vai fazer ele carregar sua mochila só de raiva até que ela vê as gôndolas, que são como os elevadores que descem até os 600 metros. Ela não consegue ver por causa do campo de força. A Rico tá meio pensativa, até que o Nato fala que hoje tá muito quieta. A Rico já começa a ficar estressada, porque eu não sou tão escandalosa assim, enquanto ela começa a gritar com ele. Mas ele fala que era literalmente o local, porque não tinha nenhum bico de martelo cantando de manhã, e o Nato vai descendo na frente, e a Rico vai correndo atrás dele, falando que era para ele esperar um tiquinho. A Rico foi farmar 100 a 220 metros. Ela tinha achado uma área que ela não tinha sido explorada e estava bem animado até que levanta uma pedra e encontra um esqueleto em posição de oração. A Rico leva um belo susto porque faz tempo que ela não vê um desse e pede desculpa por ter atrapalhado o descanso deles. Depois que ela guarda os seus artefatos na mochila imensa, ela custando até levantar, já vai caçando o Nato para ajudar ela a levar essa mochila lá para cima. Até que ele escuta o barulho achando que era ele e se depara com o Nato todo machucado, sangrando. E bem na frente dele ela encontra um Benikushinawa. Eu vou falar mandíbula escarlate porque é mais bonita e é a tradução. Essa criatura não era para estar nessa camada. Recusa seu apito para chamar ajuda, só que chama a atenção da criatura e leva uma rabada, e jogando ela dentro de um buraco. Na queda, ela acha que tinha quebrado o braço, mas percebe que ele está bem. Só que na hora que ela olha para cima, ela vê a mandíbula caindo em cima dela. E na hora que ela ia ser devorada, gritando por ajuda, até que alguma coisa acerta a criatura, deixando um buraco nela, e ela sai fugindo por uma fresta que ela achou, e ela vai caindo no penhasco, e depois nós vemos ela voando. A Rico, depois daquilo, fica até sem saber o que fazer, e quando o Nato grita ela, perguntando se a cobra foi em direção dela, e ela fala que sim, mas só que ela foi embora. Nato começa a colocar uma corda para fazer a Rico subir, e eles irem embora. Só que a Rico fala que tá com vontade de fazer xixi. E enquanto ela tá indo, o Nato foi chamar o pessoal para ajudar a caçar essa criatura. A Rico, quando ela viu isso, ela foi seguindo o rastro do tiro que acertou a criatura e percebe que as árvores fossilizadas foram atravessadas. E ela começa a ficar meio tímida, porque ela podia ter falado que ia pegar os seus óculos ao invés de fazer xixi, mas isso já aconteceu. Quando ela tá indo, ela encontra um colar no chão, muito bonito, pega ele e coloca no pescoço, e chega aonde foi realizado o tiro. E encontra uma criança com o braço dela saindo fumaça, e ela fica em dúvida, percebe que nunca viu essa criança, e ela começa a perceber que ele não está respirando, e percebe também que não é humano, e sim um robô. Mas ela fica pensando, o que será que esse aqui come? E principalmente, de onde que esse garoto veio? Nós nos deparamos em uma sala escura, onde podemos ver só alguns vultos e escutamos algumas crianças falando. É aí que percebemos que na verdade nós estávamos na visão do robô, e nós vemos o pessoal todo assustados, até a Rico bombardeá-lo de perguntas, ele sem entender nenhuma lá, pergunta onde que ele tá e é apresentado o quarto da Rico, que é bem assustador, pois lá tá cheio de máquinas de tortura, vários ganchos enfilados na parede. E ela explica por que a Rico sempre fica fazendo travessuras, mandaram ela ficar aqui nesse quarto. Nato se apresenta e começa a falar que ele é um explorador de cavernas. A Rico já volta a perguntar ao robô sobre quem ele é, e ele fica na dúvida do que ele realmente é e se ele é um robô.
A Rico fica toda orgulhosa, confirma, pois já testou sua resistência com fogo, cortes e tudo o que há. Só que ela fica decepcionada por ter perdido a memória e deve ser por causa do choque que ele levou. Chega e avisa que fudeu, porque o choque apagou todas as luzes do orfanato e o líder tá vindo até lá. E se pergunta por que ele tá indo lá e lembra que só a Rico poderia fazer aquilo. Eles já tentam se esconder enquanto a Rico só joga uma coberta em cima do robô e até que o líder chega e já chega mandando ela abrir a porta. Ela vai correndo, cepa o joelho nos móveis e chega lá abrindo a porta para o líder entrar. O líder já chega lá, pergunta o que ela fez e já vai entrando lá dentro, caçando o problema, até que ele vê a cadeira e puxa o pano e revelando que não tem nada lá. A Rico fica até aliviada, mas não sabe aonde que o robô foi se meter. O líder pergunta pra ela se isso aqui é do Shig e já manda um cocão nela, já pedindo pra ela se desculpar, mesmo não sabendo se foi ela mesmo. Na hora que o líder tava falando com ela, vimos aonde que o robô tava. Ele tava no teto com um braço, tipo com uma corda. A Rico fica de olho nele, mas o líder já perde a paciência por ela não estar prestando atenção e já faz ela limpar toda essa bagunça. O robô fica lá em cima vendo tudo e ainda bem que o não viram. Ele desce com o braço dele tranquilamente e vai até a cadeira pegar o seu capacete. E vai lá se olhar no espelho para entender o que ele é. E vai olhando todo o seu corpo, até a sola da bota. Achei muito que estaria escrito Andy naquela bota. Até que quando ele tá olhando no espelho, ele coloca o capacete e aparece um símbolo nele. E ele não sabe o que é aquilo. A Rico consegue despistar o líder e vai lá falar com ele. O líder já sabe que ela voltou pro quarto e já vai arrebentando a porta. O robô se esconde de novo, pendurado no teto. E a Rico, agora sim, ela tá ferrada. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Por que os exploradores de caverna que descem para as profundezas do abismo não retornam à superfície? Por causa das criaturas mortais? Não. E sim, o caminho de volta por causa de uma maldição que existe no abismo, aonde você pode entrar sem problemas, mas sair, esse sim é o problema. Por conta de um fenômeno desconhecido, essa esperança pelo retorno de repente é destruída. Quanto mais fundo você ir, o custo para retornar para casa fica cada vez pior. Enquanto os exploradores forem humanos, é inescapável. Então foi chamado de maldição do abismo. A maldição da primeira camada é leves tonturas e náusea. Na segunda camada, náuseas fortes, dores de cabeça e dormência nos membros. Na terceira camada, é a adição da segunda camada junto com vertigens, alucinações visuais e auditivas. Na quarta camada, é dor intensa pelo corpo inteiro e sangramentos por qualquer orifício do corpo. Na quinta camada, completa perda de sentidos e automutilação causada pela própria confusão. Da sexta camada, perda da humanidade ou possivelmente a morte. E da sétima camada é morte. Não existe outra coisa além da morte certa da sétima camada. Essa explicação é dada pelo líder, que foi passado para o robô, que depois daquela confusão toda, ela conclui que ele é um robô realmente. E ele acorda com isso e fala, então o que eu vim fazer aqui? A Rico diz que ele poderia ser um mensageiro da paz, mas não, pois ele derreteu as árvores fossilizadas. Já sei, é um robô que veio conquistar a superfície, mas veio salvar uma bela garota e já que gastou toda a sua energia, nós os acolhemos e ele despertou o seu lado gentil. Mesmo depois daquele choque, eu ficaria gentil com vocês? Com o Shig chegando e mostrando o famoso livro de relíquias, mostrando todas as relíquias catalogadas. Com a Rico mostrando o sino mudo e falando que é a mãe dela que achou essa relíquia. E com tudo isso, eles fizeram diversos testes neles e até anotaram. Eles começam a falar as anotações até que chega nas partes baixas, pois mediram a parte de trás com uma régua e ela infelizmente quebrou. E viu o filhote de galinha dele, que até o Shig teve que falar para ela parar, porque aquilo lá já estava indo para um outro rumo. E com tudo isso, eles confirmam a sua teoria que ele é um Al-Bad, uma relíquia suprema do abismo. Após a Rico saber disso, ela fica louca porque não tem um cadastro dela no livro, quer dizer que ela acabou de descobrir algo que nem mesmo a sua mãe descobriu. Ela já estava querendo sair contando para todo mundo, até que o Shig pede para ela parar de falar e ela já estava indo querer contar isso para todo mundo, mas o Shig vai lá e explica, se ela contar, vão levar ele e vão manter ele preso e nunca mais vão poder ver ele. E não poderiam manter ele ali porque amanhã já ia começar as explorações dele e poderiam encontrar ele. Então eles ficaram o resto da noite planejando um plano para pôr ele lá dentro.
No outro dia, o líder abre a porta e encontra uma criança com algumas roupas rasgadas e com os trapos na frente do orfanato. E essa criança começa a perguntar se ele poderia fazer parte do orfanato e conta a sua história. É que eu perdi a minha irmã mais velha e ela falou para eu vir aqui caso eu queira me tornar um explorador. Ele começa a contar uma história que até parece ser verdade, até falando como que ele perdeu os seus membros. Até que o líder pergunta o seu nome e ele responde, Reg. E descobrimos que esse nome é ideia da Rico, porque esse era o nome do cachorro dela. Até que o líder pergunta o Reg se ele sabe o que aconteceu no abismo, e ele sem saber de nada, e ele diz que não sabe de nada do que está acontecendo. O líder manda ele entrar lá dentro e logo as crianças vão seguindo atrás dele. Passa um bom tempo com ele lá dentro, se acostumando, conversando com as pessoas lá dentro, e depois nós vemos ele junto com o Kiwi na varanda, olhando para o seu sino e já pensando como que vai ser a sua primeira exploração, já que é daqui a poucos dias. Até que a Rico chega lá caçando o Reg desesperada para levar ele ao grande pier, pois o tio Ravo tinha acabado de chegar da exploração e ele queria saber como que era a floresta invertida. Quando eles chegam lá, tá muito cheio e a Rico já vai passando por debaixo das pessoas para levar lá para frente porque ela tá louca para ver o Rabo e começar a fazer as perguntas dela. Quando ela chega lá, ela fica maravilhada, pois ela viu um apito branco, só que esses mesmos olhos maravilhados começaram a se esvaziar, pois ao descobrir o nome do dono do apito, Liza, a aniquiladora, a Rico, que é uma criança muito alegre, apenas diz ao Reg, esse é o nome da minha mãe. A última região inexplorável da Terra, o demoníaco abismo. E existem os apitos que são os apitos vermelhos, que são os iniciantes, os azuis, que são os intermediários, os roxos, que são os instrutores, e tem os pretos, que são os melhores na exploração. Mas acima deles existem os apitos brancos, aqueles que já passaram dos limites humanos, e existem uma que era considerada a mais brava que nós conhecemos até hoje, que trouxe muitas relíquias para nós. 12 exploradores estrangeiros atacaram ela, e os 12 não tiveram chances contra ela. É a chamada de Liza, a Aniquiladora. E caso vocês queiram uma réplica da relíquia dela, vocês podem ir até o orfanato e pegar uma cópia do apito dela. Em um lugar mais afastado, num canto bem escuro, vemos a Rico sentada com o apito original da mãe dela, que foi entregue pelo Rabo, e explica que os apitos brancos não podem ser usados por outras pessoas, nem mesmo pelos filhos. Quando o apito branco morre, ele é passado para os parentes mais próximos, e como só tem a Rico, ela recebeu um apito. Ele disse também que chegou uma carta selada e que já foi mandada para a guilda dos exploradores e depois vão analisar. A Rico já acha que tem alguma coisa que é para ela ler e o Rabo já começa a rir concordando com ela. Sim, deve ter alguma coisa para você lá dentro. Ela estava pensando naquilo tudo até que... Ei, Rico, o que você está fazendo escondido aqui? O Festival da Ressurreição está acontecendo hoje para celebrar o quão incrível sua mãe foi. E um dia muito importante para você. Você devia estar lá. Liza amava festivais, esse é o último do qual ela está participando, então vai lá assistir. A Rico pergunta como que era sua mãe, pois mesmo assim ela se inspirava, né, mas ela nunca tinha conhecido ela e mesmo sendo filha da própria. Ela começou a última exploração quando você tinha apenas 2 anos de idade. Como exploradora, a Liza era... Bem, como as pessoas descrevem, um apito branco lendário. Dito isso, não é como se eu já tivesse ido em uma exploração com ela. Então eu apenas conheci a Liza na superfície. A audaciosa e maliciosa Liza. Uma alcoólatra fácil de se meter em brigas, sempre indo longe com as brincadeiras e nunca conseguia dizer se ela estava sendo honesta ou não. Além disso, ela tinha uma dieta totalmente desbalanceada. Se ela não fosse um apito branco, ela seria apenas mais uma estranha vagando por aí. Sério, ela era difícil de se lidar. Rico, como que estão os seus olhos? Sabe, seus olhos não são ruins do jeito normal. A sua vista até que é boa, mas quando você tenta olhar para as coisas sem seus óculos, você fica com dor de cabeça. Os sintomas são misteriosos, mas a causa está clara. É a mesma de quando as pessoas voltam das profundezas do abismo. É uma maldição do abismo. Isso é uma bobeira que te contaram para você se disciplinar. Já fazem 12 anos. Não, acho que mais. Nessa época, a Liza tinha acabado de ficar grávida de você. Enquanto o corpo dela estava nessa situação delicada, ela foi ordenada a fazer uma busca junto com seu grupo na 4ª camada. Isso foi uma missão ordenada pelo país. Os apitos brancos tiveram que obedecer. Ela tinha que coletar um artefato de categoria especial, o sino mudo, que repousava na escuridão. A jornada foi difícil, durou 10 meses.
Ela consecutivamente teve várias brigas com outros exploradores de outros países. O grupo dela foi quase dizimado. Foi nessa missão que seu pai, o Aprito Preto Torca, perdeu a sua vida. E no meio disso tudo, você nasceu. Sim, você nasceu nas profundezas do abismo. A Rico vai achando que ela é imune à maldição, mas só que ela lembra que ela tinha vomitado na primeira vez que ela foi, então ela não é imune à maldição. Os sintomas da quarta camada são algo que nem mesmo o adulto pode aguentar. Imagina o recém-nascido. Dores fortes no corpo e hemorragia. Indiretamente, isso foi causa da morte do seu pai. Então ela pergunta como que ela sobreviveu a subir nessa camada? Foi por causa de uma caixa anti-maldição que a Liza trouxe junto com ela. Essa coisa era muito pesada. Para você ter noção, a pessoa mais forte da equipe teve que carregá-la até lá embaixo. Mas após a missão ter sido completa, o grupo separado não tinha alguém forte o suficiente para carregar de volta para casa. Ela abandonou o sino silencioso e carregou você junto com a pessoa mais confiante em sua força do que restaram do grupo. E não pense que isso era uma coisa mais certa a se fazer, apenas porque ela era sua mãe. O artefato de categoria especial tem poder de mudar o balança de valores entre países. Trazer apenas um artefato especial poderá fazer a cidade toda ficar rica e garantir o futuro do seu time. Seu valor é muito alto para ser apenas estimado. E assim, a Liza escolheu você. Riqueza, prestígio, amizade, confiança, ela estava pronta para desistir disso tudo, apenas para garantir a sua segurança. Foram os seus olhos afetados com a maldição na época. Embora a caixa tenha protegido você das maldições, não conseguiu proteger de todas. Elijah se arrependeu de não conseguir proteger os seus olhos. Crescendo tão livremente, não sabendo de nada dessas coisas, ignorando o sacrifício de sua corajosa mãe e agora tentando escolher seu próprio caminho, mesma que arriscou a sua vida para proteger, continua brilhando ainda mais nos dias de hoje. E agora, o que você vai fazer a respeito do artefato que foi deixado de legado pelo Apito Branco, a Liza, a Aniquiladora? Você vai apenas deixá-lo lá embaixo? Após isso, a Rico sai correndo, animada, caçando seus amigos e acha eles bem na saída da porta. E enquanto isso, o líder tá lá atrás falando. Logo após isso, ela estabeleceu um objetivo com um grupo de outros países e recuperou o sino sem nenhum atraso. Bem, algumas coisas é melhor deixar quieto. Quando a Rico está lá no orfanato limpando junto com o Reg, o líder chama a Rico e fala para ela ir à Guilda dos Exploradores, pois já tinha analisado a carta selada e ela poderia ver. A Rico já vai para lá correndo e o líder manda o Reg ir junto porque sabe o que pode acontecer com ela. O Reg vai lá correndo sem pensar duas vezes. Ao chegar lá, eles se deparam com um portão imenso e quando abrem, eles veem uma mesa imensa com vários papéis com as anotações a Liza. Eles veem criaturas que nunca foram catalogadas, até que ela vê uma página com uma figura que ela já viu, uma figura humana do tamanho de uma criança com braços e pernas robóticos. Mas eles veem uma carta com uma escritura bem antiga: estarei esperando por você no fundo do abismo. Nas anotações da Liza, tinha um cabeça de ferrão, um enorme escorpião com 7 caudas extremamente mortais. Concha do Imperador, uma criatura extremamente resistente com uma carapaça e um tamanho colossal. E um morador eremita, que é uma criatura muito fofa, que possui um par de dentes que ele utiliza para fazer a sua casa. No outro dia, Reg e o Nato estão indo fazer a sua exploração, e o Nato vai dando dicas para o Reg saber onde que acha as relíquias, já que é a primeira vez dele fazendo. Com ele falando para ele achar debaixo daquela pedra, e ele se assusta com a força do Reg, levantando uma pedra gigantesca, com o Reg achando sua primeira relíquia. Ele já pensa que podia ser uma relíquia incrível, pois ele nunca tinha visto aquilo. Nato fala que aquilo lá é praticamente lixo, mas mesmo lixo, aqui, pro lado de fora, aquilo lá é muito caro. E o Reg vai procurando naquele buraco e vai achando mais, até que ele se assusta com o esqueleto. O Nato fica zoando ele e ele conta uma história para o Reg sobre a doença do aniversário. E o Reg começa a ficar suando frio por causa dessa história. E ele fala que não acredita nessa história, mas ele quer saber o que está no fundo do abismo e a origem das relíquias, que talvez ele possa encontrar a resposta que ele tanto procura. O Nato fica furioso sobre isso, porque já tinha falado noite passada que não era para eles irem até o fundo do abismo. Parece que os dois têm parafusos à solta, eles ainda são apitos vermelhos, e que ele é contra isso de qualquer forma. Agora, na noite passada, que a gente vai entender o que aconteceu.
Eles estavam debaixo das cobertas, o grupo inteiro deles, e estavam conversando sobre o conteúdo da carta da Rico, que ela roubou de lá, falando que aquilo não era um roubo, porque a carta era direcionada para ela, sendo que não se sabe se é isso mesmo. E ela tá pedindo ajuda para eles ajudarem ela a entrar no abismo de maneira que eles não sejam vistos, até que o Nato levanta e começa a falar: eu sou contra isso, e fala como se fosse fácil fazer esse caminho, sendo que você nunca mais vai poder nos ver. A Rico fica falando que ele iria fazer isso de qualquer jeito, porque ela quer ser um apito branco. Você nunca mais vai poder ir na casa da tia, ver as aulas do líder, ou até mesmo brincar conosco. Mesmo assim, a Rico não muda de ideia, com ambos caindo em lágrimas e ambos saindo no tapa ao mesmo tempo. O Reg subindo as escadas, ele começa a pensar, porque mesmo depois dessa descida, ele não consegue se lembrar de mais nada, e que a Rico não chamou para ir junto. E será que ela vai sozinha? Enquanto isso, o Nata tá lá passando mal para a maldição da primeira camada. Quando eles terminam de subir lá, eles vão até o vendedor vender os seus itens. Enquanto o Nato tá lá passando mal e o vendedor tá olhando os itens, o Reg ainda fica pensando em tudo aquilo que aconteceu, até que o vendedor pega a relíquia dele e a gente descobre o nome desse artefato. Peitos de Princesa. Esse é o nome e é porque a sensação é igual. É foda, querido. Mais tarde eles vão até o quarto da Rico e eles ficam conversando, porque eles já querem ir de madrugada e não sabem como que vão descer. Mesmo com todos os seus amigos falando que não era para descer, eu posso descer ela com meus braços extensivos. Rico, eu também vou com você até o fundo do abismo. Shig e o Nato não gostam disso, porque a Rico deve ter falado para ele ir junto com ela. Mas a decisão é dele mesmo, ele também quer saber quem que ele realmente é. Com a Rico se derramando em lágrimas, o Reg vai e manda a frase que irá se cumprir até o fim de todos os tempos. Não tem problema, eu já escalei esse abismo uma vez, certo? Mesmo sem minhas memórias ainda, eu tenho esse corpo forte e eu te protegerei até o fundo do abismo. Aí com isso eles ficam falando que como que eles vão descer, até que o Shig pega o mapa e coloca em cima do chão, mostrando todos os abismos catalogados. Enquanto o Shig explica tudo, Naru vai tentar falar com a Rico, só que ela interrompe falando que não quer saber, pois ela vai descer lá de qualquer jeito, até que o Nato continua falando e explica, porque lá é perigoso e por qual motivo só o apito dela voltou. A Rico fica sem querer acreditar no que ele vai dizer, mas a sua mãe morreu, Rico. E com o Kiwi chorando, a Rico saindo de lá também correndo. Depois desse acontecimento, não houve mais nenhuma palavra dita lá dentro. No outro dia, bem cedinho, eles já estavam se arrumando para irem e o Nato não estava lá. Mas a Rico não estava nem querendo saber dele, por causa de ontem. Mas o Reg fala que é a última vez que você vai ver ele. E com ela chorando, pois queria se despedir, mas ele é contra a ida dos dois. O Reg foi se despedir do Kiwi e quando ele voltava, o líder encontra ele e pergunta o que ele está fazendo nessas horas acordado. O Reg já inventa uma desculpa que a Rico estava com dor de barriga e ele estava esperando ela. O líder fala que é para ele ficar de olho nela e ver se ela está bem e vai voltando para o seu quarto. O Reg vai ficando aliviado e vai se despedir do Nato, só que ele não encontra ele lá dentro e já pensa que deve estar junto com os pessoal lá fora. Todo mundo está lá fora e eles vão descer lá pro cais, que fica na periferia de Ort, pois os portões principais estão cheios de guardas. E o Shig chamou uma pessoa para guiar eles até lá. Aparece uma pessoa toda coberta de panos, trapos, mas o Reg já sabe que é o Nato por causa do seu cheiro. E com o Nato e a Rico se encontrando lá, eles vão começar a se desculpar e a Rico já aceita, muito rápido, mesmo depois dele dizer aquilo tudo. Pois temos que fazer as pazes, já que esse é o último dia que a gente vai se ver e a gente vai se despedir. Eles vão entrando dentro da periferia falando que irão enviar muitas cartas para eles, que vão fazer o máximo possível para elas chegarem. E nós descobrimos que o Nato era morador dessa periferia, pois a mesma história que o Reg disse para o líder é a história do Nato. E ele quer se tornar um apito roxo, pois ele vai fazer um orfanato nessa área para crianças como ele, e quando eles menos percebem, eles já chegam no lugar. Mas quando eles já estavam conversando, o Reg estava procurando o seu apito na sua mochila, até que ele acha uma carta e abre, e ele se assusta com o que está escrito na carta do líder. Mas ele pensa, melhor falar isso com a Rico depois. Enquanto isso, Nato e a Rico estavam chorando, pois eles possivelmente não vão mais se ver. E a Rico fala, nós estaremos sempre conectadas pelo abismo. E quando eles estão se despedindo e falam que não é para esquecer das cartas, com o Nato pedindo para mandarem cartas diretas para eles, e com o Shig pedindo para o Reg proteger ela a todo custo, enquanto os dois estão descendo para uma escuridão do abismo, para juntos terem a sua nova aventura. Parabéns por você ter conseguido vir até o final do vídeo e tudo.
E a palavrinha era, queria agradecer, a pessoa conseguiu assistir isso aqui tudo, se você conseguir compartilhar com os pessoal e tudo, porque realmente foi complicado pra caralho pra fazer esse vídeo e tudo, mas eu gostei realmente das animações, teve a parte que eu custei arrumar, mas tentei fazer o mais belo, mais bonito possível, mais fluido possível pra vocês, mas aí eu queria agradecer a vocês que ficaram, esperaram até o final, esperaram esse tempo que eu fiquei sem postar e tudo. E agradeço a todos que vieram, ficaram até aí. E valeu, falou!